Como colocar pilhas da maneira certa. Encontrando o compartimento das pilhas. Examine o dispositivo e encontre o ícone de uma pilha ou os sinais, mais, e. O compartimento pode estar em praticamente qualquer ponto da máquina, com maior frequência na parte de trás ou inferior. Portanto, observe-os primeiro. Pode haver o ícone de uma pilha ou os sinais, mais, e, que sinalizam a polaridade. Os símbolos podem estar em cima ou ao lado da tampa do compartimento. Procure por uma tampinha que pode ser removida. Caso não encontre nenhum desenho ou ícone, veja se há uma tampinha que pode ser pressionada e deslizada ou desencaixada. Pode ser que ela tenha uma setinha com linhas embaixo, indicando para onde você deve apertar e movê-la. Talvez haja um fecho ou uma alavanquinha que abrirá a tampa do compartimento e a desencaixará. Também é possível que esse compartimento esteja fechado com pequenos parafusos. Leia o manual do usuário se não conseguir localizar a região em que as pilhas devem ser colocadas. Nele, deve haver um diagrama indicando exatamente em que lugar do aparelho o compartimento está. Se não possuir um manual, faça uma pesquisa na internet e verifique se há uma versão digital. Não se esqueça de colocar as informações relevantes, como a marca, o número do modelo e outras nomenclaturas. Se souber, retire os parafusos do compartimento. Na maioria das vezes, eles serão do tipo Phillips, ou seja, com o desenho em forma de cruz na cabeça do parafuso. Para removê-los, pegue uma chave de fenda do mesmo tipo e com a ponta também em configuração de cruz. Caso esteja com dificuldade em tirar o parafuso, tente usar um extrator de parafusos para desprendê-lo. Ferramentas especiais podem ser necessárias para trocar baterias de relógio, já que é preciso remover a parte de trás dele. Veja a tampa do compartimento para saber o tamanho da pilha. Geralmente, haverá uma indicação nesse local. Do contrário, pode ser necessário abri-lo ou fazer a estimativa do tipo. Experimente-as até encontrar a que encaixa. As pilhas AA, C e D são todas de 1,5 V. Mas a corrente produzida varia de acordo com o tamanho ou a quantidade de energia que sai da pilha. De uma vez, a menor é a AA, palito, usada para energizar pequenos dispositivos eletrônicos, enquanto a D é a maior e voltada para itens maiores, como lanternas. Ambas são de 1,5 V. Já a pilha de 9 V parece uma caixinha com dois conectores na parte superior. É empregada com frequência no fornecimento de energia a detectores de fumaça, rádios comunicadores, walkie-talkies e aparelhos semelhantes. Por fim, as do tipo botão e moeda, aqui chamadas de baterias, são bem pequenas e redondas, mais empregadas em relógios, aparelhos auditivos e componentes para computadores. Por exemplo, utilizando pilhas AA, C e D, encontre o sinal mais na pilha. A polaridade das pilhas é importantíssima para que forneçam corrente a um aparelho. E o mais indica que aquele é o terminal positivo. Nas que são do tamanho AA, C e D, o polo deve ser levemente elevado. Já o polo negativo deve ser achatado e pode ou não estar marcado com o sinal. Encontre os dois polos no aparelho em questão, dentro do compartimento.
deve haver os dois símbolos correspondentes a eles. O mais para o positivo e o para o negativo, indicando com exatidão como a pilha deve ser instalada. Pode haver uma pequena mola ou alavanca de metal na ponta negativa. Caso a polaridade não esteja marcada no dispositivo, leia o manual de instruções. Alinhe os sinais da pilha com os do compartimento, seja qual for o tamanho. As pilhas precisam estar com os polos certo em contato, além de bem encaixadas. Há risco de que o aparelho não funcione corretamente e até que as pilhas comecem a vazar, o que é perigosíssimo se estiverem colocadas da forma errada. O sinal mais da pilha precisa ficar no polo com o mesmo símbolo no dispositivo que será energizado. Deslize e encaixe o lado negativo da pilha primeiro, ao inserir o polo com. É bem possível que seja necessário aplicar um pouco de força para comprimir uma pequena mola ou alavanca de metal. Após fazer isso, será bem mais simples encaixar toda a bateria no lugar designado, inclusive o polo positivo. Depois de conectar o polo negativo, basta empurrar a parte de cima da pilha, mas do lado positivo, para que ela seja encaixada. Veja se o alinhamento de todas as pilhas está correto. É comum que cada uma fique em direções distintas em compartimentos com diversas pilhas. Por exemplo, o primeiro espaço pode exigir uma pilha com polo negativo para baixo e positivo para cima e outra ao contrário, ou seja, com os polos invertidos. Isso cria uma série de correntes que amplifica a energia produzida pelas pilhas. Portanto, é necessário confirmar que cada uma está encaixada na orientação correta e de acordo com o desenho ou com o manual do usuário. Há aparelhos que usam várias pilhas e até continuam funcionando mesmo quando uma delas for instalada ao contrário. No entanto, há risco de danificar o dispositivo ou diminuir a vida útil da bateria. Inserindo uma pilha 9V. Observe os conectores na parte superior desse tipo de pilha, que possui um formato diferente das outras pilhas. O corpo é mais quadrado e pequeno, com um conector macho e outro fêmea em sua parte superior. Alinhe os conectores da 9V com os respectivos de dentro do dispositivo. No compartimento dele, você encontrará dois plugs, iguais aos da pilha. O macho deve encaixar no conector fêmea da 9V, e vice-versa. Você perceberá rapidamente que o encaixe está incorreto nesse tipo de pilha, já que os plugs vão se chocar e não haverá conexão, impossibilitando o posicionamento certo dela. Segure a pilha em um ângulo de 30 graus e insira primeiro os conectores. Após alinhar, incline um pouco a 9V e empurre sua parte superior, tocando os conectores, e encaixe-a no compartimento. É normal ter um pouco de dificuldade em instalar esse tipo de pilha, em especial no início. Caso não consiga da primeira vez, tente de novo, dessa vez aplicando um pouco mais de força, colocando as baterias do tipo botão. Analise o rosto da bateria e encontre o sinal mais. A bateria botão é pequena e tem formato arredondado e achatado, e possui uma variação ainda menor, a do tipo moeda ou microbateria, que é mais achatada e com maior circunferência. Para saber o tamanho, veja no rosto a sua nomenclatura. As do tipo botão terão a letra L, C ou
S, no começo, seguida da R, de round, redonda. Na maioria das vezes, apenas o lado positivo da pilha será marcado. É possível encontrar algumas baterias do tipo botão com o lado positivo mais elevado. Encontre o polo positivo no dispositivo que será energizado. O compartimento deverá estar marcado com o símbolo mais, em especial se houver uma tampinha que deve ser deslizada ou um tipo de portinhola. Quando for necessário desparafusar e remover uma parte do objeto, como a traseira de um relógio, pode não haver nenhuma marcação de polo positivo. Pode ser difícil conseguir encaixar a portinhola, como a de aparelhos auditivos. Se a bateria estiver ao contrário, insira a bateria com o lado positivo para cima, ao menos que a orientação seja diferente. Se você não encontrar nenhum esquema ou desenho com a indicação dos polos, tente instalar a bateria botão com o lado positivo para cima. Já ao instalar uma bateria moeda na placa-mãe de um computador, por exemplo, não deve de fato existir um esquema indicando a forma de colocação da pilha. O lado positivo sempre ficará virado para cima. Caso ainda esteja em dúvida, consulte o manual de instruções do dispositivo em que as baterias serão encaixadas.